Essa palavra vai fazer a comparação com Lucas 12, que fala da solicitude pela nossa vida. Mas a gente vai também estudar Zaqueu, algo publicano. E a palavra do Senhor diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu estava meditando, amados, nessa palavra, aleluia, para falar acerca de Zaqueu, que ele não era só um publicano, mas ele era chefe dos publicanos. E a Bíblia não fala que Zaqueu ele era um homem necessitado de bens materiais. Zaqueu ele não estava enfermo, a Bíblia não relata nenhum tipo de enfermidade na vida de Zaqueu. A Bíblia não fala que ele estava com crise matrimonial, não fala que ele estava com um filho nas drogas, que ele estava com um casamento, tinha adultério, traição. Não fala que Zaqueu estava depressivo, não fala, aleluia, que Zaqueu estava desanimado, desfalecido, mas a Bíblia fala que ali em Jericó, quando Jesus passa, esse mesmo Zaqueu, que não tinha um motivo aparente, que muitos de nós muitas vezes buscamos para nos aproximarmos de Jesus, não havia esse Zaqueu, apenas um desejo genuíno no coração
acontecer porque ele quebra cadeias. E por quê? O adversário não quer uma comunhão, não quer uma aproximação. Ele quer até que você seja religioso. Ele quer até que a gente seja até disciplinado. Porque todo religioso ele é muito disciplinado, mas quebrantamento de coração, arrependimento, desejo de conhecer Jesus pelo que ele é. Isso vem para os quebrantados de coração e buscam encontro com Cristo. E o inimigo sabe dos passos que você vai fazer. Então, haverá um obstáculo, haverá uma barreira. E eu posso profetizar hoje, vai cair, mas tem que haver uma atitude. E um desejo expresso no nosso coração. E reconhecer que nós necessitamos disso. E esperar confiadamente no Senhor. Que Ele dará a solução. Crê? Presto nisso? Sim ou não? E aí, Zaqueu, vê a figueira aí, quente. Eu sou pequeno, mas a figueira vai me ajudar. Ela será para mim nesse momento uma porta de solução, galera. Esta figueira será uma porta de solução neste momento para mim. Eu vou subir nela e vou conseguir contemplar a Cristo. E quando Zaqueu sobe naquela figueira para contemplar Jesus, a mulher diz que Jesus já viu Zaqueu. Quando você se prepara para lá, Jesus já sabe, porque o Espírito Santo revela todas as coisas, já preparou o momento. Quando você se prepara, aleluia, para louvar a Deus, o Senhor já está preparado para receber este louvor. Mas é quando nós nos preparamos, é quando nós buscamos, é quando nós desejamos, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Quando nós tomamos atitudes e ações que glorificam o nome de Cristo, o céu recebe, ele se abre para este momento. O céu tem que se abrir, vai se abrir para estes momentos. Amém. É por isso que ele se abre dentro da sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, aonde você estiver, o céu ele vai, abre e recebe. Você crê nisso? Sim, Jesus. Amém. Ah, mas olha onde é que eu estou. Eu gostei que a mão quebrar porque eu creio que Deus que eu sinto é Deus de perto de longe. Eu vou orar e ele vai entrar. E o Senhor entra com providência, Ele faz sinais e maravilhas, e o Senhor faz prodígios que muita gente não compreende, não entende, talvez ele veja e nem precisa, porque o milagre é para vocês, porque a cura é para você, porque é o que Deus vai fazer para a sua vida. O Senhor quer que este culto de libertação nos liberte de muita coisa. Amém. E a libertação também, ela é principal pela palavra de Deus. E Zaqueu sobe na figueira, Jesus vê Zaqueu. E ali haveria um encontro na casa de Zaqueu. E o Senhor Jesus não foi lá e disse: olha, Zaqueu, que bom você. Eu percebi, você queria um encontro comigo. Não. Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu não convidou Jesus para ir para a casa dele. Mas o Senhor Jesus já sabia o que iria acontecer dentro daquele lar, como ele seria recebido naquela casa e as maravilhas que iria acontecer, a maior de todas as salvações. Você crê nisso? Amém. Não importa o que me digam, a notícia que chega, eu estou crendo, estou debaixo da salvação. Porque a palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. Não importa, pode ser um momento de ir, vai salvar, eu creio na salvação, porque eu vivo pela fé. E Zaqueu recebe Jesus. E outra coisa, quando Jesus diz isso, o coração de Zaqueu se alegra. A Bíblia diz que ele recebe Jesus com júbilo. Ele não ficou preocupado em agradar a Jesus, preocupado o que eu vou fazer para Jesus. Jesus está dizendo: ei, o que você pode fazer para mim? Primeiro eu te dei, fiz, dei a minha vida por você na cruz. Muitas vezes o Senhor quer da gente é tão pouco, que a gente quer fazer tanta coisa, Ele não está pedindo muita coisa. A Bíblia diz que a gente quer só uma obediência ao que Ele pede. Jesus quer que a gente ame o próximo, que a gente perdoe, que a gente seja humilde. Coisas que talvez a gente está fazendo tanta coisa, e coisas menores que estão em nós, precisando que Jesus, a gente renuncie para Ele, e a gente não renuncia. E às vezes a gente tenta encobrir essas coisas por não querer ter força de deixar e renunciar, e a gente tenta agradar a Jesus com outras coisas e outras formas.
desse culto de libertação? O que é que o Senhor está falando comigo? O que é que hoje Ele está me pedindo como renúncia? Será que o meu coração nessa noite está verdadeiramente em júbilo por estar aqui hoje na presença de Deus? Será que o nosso coração está hoje jubilando a nossa alma? Será que estamos alegres por estar aqui hoje, nos sentindo privilegiados, porque Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Porque Ele pagou o preço e tomou as cédulas das nossas dívidas de condenação e cravou na cruz? Será que hoje a gente tem essa reflexão? Será que a gente reflete sobre essas coisas ou a gente faz o automático da fé e a gente vem para a casa do Senhor porque hoje é sexta-feira à noite, culto de libertação, e se eu não bato este ponto, talvez o meu nome fique no checklist da igreja, mas eu estou aqui hoje porque eu quero adorar o Mestre, Senhor, e exaltar a ver a glória. Irmão, quem ama o Senhor, todo lugar onde o Senhor está, ele se sente bem. Mesmo que ele esteja sentindo um cansaço físico, mas ele se sente bem. E Zaqueu jubilou muito com a presença de Jesus. E por fim, o que me chama a atenção é que Zaqueu, quando Jesus entra na sua casa, está jubilando, Jesus ali criticado por estar na casa daquele homem pecador, que ele não era só publicano, mas chefe, rico, então a gente sabe que ele estava enriquecendo. Com certeza a riqueza de Zaqueu estava vindo da sua vida ilícita nessa área, porque os publicanos sempre cobravam imposto para Roma, então cobrava mais do que o que devia aos judeus. Era aquela coisa, é para cobrar 100, aí cobra 150, 100, dá lá para quem deve 150 no bolso. E aí eles se enriqueciam. Então os publicanos eram bastante mal vistos naquela época, aleluia, principalmente pelos judeus, que eram as pessoas que eram oprimidas, aleluia, por eles. Mas Zaqueu estava convertendo a sua alma ao Senhor. Ele estava regenerando a sua alma diante da presença de Jesus. Eu não sei, irmãos, porque muitas vezes a pessoa é evangélica, ela vem para a igreja, passa anos fazendo a obra de Deus, sabe, aquela preocupação, tem que fazer a obra, e Jesus não para um pouco, deixa eu fazer a obra e você também. Aleluia! Deixa eu fazer a boa obra. E Zaqueu, primeira coisa, Zaqueu recebeu a boa obra.
certinho para a glória de Deus. Dá glória para Jesus. Coisa maravilhosa, como está tudo bem. Né? E nosso desejo é que a gente vive achando que as coisas vão piorar. A gente sempre tem a certeza de que as coisas só vão melhorar. Mas as coisas melhoram muito mais quando tudo parece que está errado e você não está dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é Deus. Porque você já está fundamentado no Evangelho de Jesus. E foi isso que Zaqueu fundamentou-se no Evangelho quando ele, ao invés de pedir para ter, ele disse que ia deixar. Coisa tremenda, né? Ao invés de pedir a Jesus: o Senhor está aqui, aproveita que o Senhor está na minha casa, então me dê. Não que ele não venha dar, ele é o Deus da dispensação, eu fico feliz por isso. Mas Zaqueu, eu vou deixar, Senhor, eu quero conversar com o Senhor. A partir de hoje, eu vou dar para os pobres. E se eu defraudei alguém, ou se eu roubei alguém, se eu subtrair algo de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha o desejo do coração do homem do conserto, igreja. O homem queria verdadeiramente um conserto na sua vida com Cristo. Ele queria um pacto, uma aliança com Jesus. Por quê? Porque só os da aliança vão querer esse pacto deste consigo. Então, Zaqueu estava se aliançando ao Evangelho de Jesus. Igreja, hoje é culto de libertação. Seja aquilo que o Senhor tem determinado para a sua vida, mas faça tudo embaixo da sua aliança com Cristo. Aliança é sinal de compromisso. Alguém olha para quem tem aliança e entende que a pessoa está comprometida com alguém, não é dessa maneira? O casado que anda com aliança não é para dizer que está com aliança bonita, é porque alguém, ao se aproximar, vai dizer: não posso me aproximar, porque aquela pessoa já é comprometida. Satanás, quando chegar, tem que dizer: não posso tocar, porque já é de Jesus, porque ele tem uma aliança. Eu vou profetizar que alianças nessa noite, para qualquer pessoa que esteja em Cristo. Aqui está no grupo tal, aqui está chegando agora, ou o que já tem muito tempo, né? O que já se levantou, já caiu, levantou novamente, porque o Evangelho do Senhor é um Evangelho que verdadeiramente nos convida todos os dias. A palavra diz, né? Se aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se, tome a sua cruz e siga. Jesus não está mandando você ser triste, moribundo. Deus não está mandando você ser cara de ai, o tempo todo ficar com aquela cara de maravilha, não, porque tem a alegria do Espírito. Amém. Não é, irmãos? A alegria do Senhor está em nós, porque é o fruto, né? O gozo, ó, o gozo na alma é diferente daquela felicidade momentânea que a gente já sabe que o mundo tem. Aquela coisa que mexe, o emocional, a carne. A alegria do Senhor não, a alegria do Senhor é Deus do Senhor. Em nós, está tudo triste, mas dentro de mim tem algo que está jubilando aqui por dentro. Eu sei que é o Espírito, é a graça de Deus, né? Eu poderia estar aqui agora, só chorando, mas eu estou com vontade de louvar, eu estou com vontade de sorrir. Quem está entendendo isso? Jesus liberou, dispensou para a sua vida. Receba no Espírito e seja grato, sejamos gratos ao Senhor, porque isso é uma bênção. Não pense que o mundo vai melhorar. Nós temos um dever constante de orar, nunca desfalecer. Precisamos orar. A Bíblia manda que nós oremos toda a palavra. Jesus orava todo o tempo, ainda quando ele ia para a cruz, bebeu o cálice amargo, e o Pai não passou o cálice, mas Jesus orou, pediu ajuda aos discípulos para uma hora estar com ele, mas a batalha foi tão grande que nem isso eles conseguiram, ao contrário, dormiram profundamente. Mas amados do Senhor, esses dias virão, mas o Senhor te fortalecerá. Amém. E nós nos sentimos muito mais realizados, missionário, quando nós enfrentamos situações que pareciam gigantes, enormes, sem condição nenhuma de passar por aquilo, e declarando ao Senhor: não posso, me poupe, porque se eu passar por isso eu não vou suportar. Mas lá na frente, depois do processo, você percebe que você está de pé, glorificando a Jesus. E se sentindo muito mais fortalecido que antes. Então, quando você enfrenta as lutas e os processos, e você ainda está em Cristo, você foi aprovado. Amém. Você foi aprovado. Amém. Porque ninguém é aprovado sem passar pelo teste. Amém. Tem provas, né? Tem provações que são testes para a sua aprovação.
E o Senhor está dizendo, aleluia, nessa noite, igreja, que nós precisamos voltar ao Evangelho de Jesus de Cristo. Esse Evangelho tem que dar descanso. Foi dito aqui na oração. Ele diz que o fardo dele não é pesado, o fardo dele é leve. Mas muitas vezes nós carregamos o pesado porque Satanás ele tem essa missão de querer lançar sobre nós fardos pesados. Você tem que dizer, peraí, eu não vou carregar esse fardo não. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Esse que eu vou carregar mais esse fardo não, porque o meu Senhor me deu leve. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Então, igreja, o Evangelho que Zaqueu abraçou foi o Evangelho do dar, não do. Jesus disse assim, ó, para os discípulos, quando a gente estava aqui na Celso, ele disse assim para os discípulos. Interessante, né? Talvez que o Senhor falou para os discípulos, os alunos, os que sentaram para ouvir a mensagem. Né? Ficaram ali, ó, ligadinhos na mensagem que estava saindo do mestre. Jesus disse, para que vocês estão se preocupando? Porque de vocês é o reino de Deus. Então, vocês têm o reino de Deus, para que se preocupar com tanta coisa desnecessária? Não! Que nós não venhamos necessitar dessas coisas, mas elas não podem ganhar uma proporção grande a ponto de roubar a adoração, roubar a alegria, a fidelidade a Deus, de roubar a comunhão com o Senhor Jesus. Essas coisas não podem ter o poder de desvincular a tua fé. Essas crises, hoje uma falta de um pão, de algo, não sei, quer ver para você ou para mim, não pode tomar uma proporção tão grande que você não vai para a igreja adorar, que você não vai hoje meditar, aquele louvor que você cantava todo dia, você não vai mais louvar, você não vai mais se declarar do Senhor, e você ficará aí, pelas ruas, contando pitanas, enquanto que aqueles que nem têm a Cristo estão lá, mostrando aquela felicidade, mesmo que seja falsa, mostrando que estão alegres, não sabem nem, eu digo Jesus, muitas vezes nós vemos como as pessoas às vezes não estão ali, não se sentem nem aquela proteção, pastor Marcos, que nós sentimos do Espírito em nossa vida, mas também se tratando. Vai para a fé, que chega mesmo de manhã e tem fé, que vai e tem, vai voltar para casa plena. Não que eu estou dizendo que não tem, mas nós que somos do Senhor, cadê a fé? Cadê a confiança em Cristo? Ah, pastor, mas eu não tenho essa confiança toda, eu gostaria de Deus também. Mas você sozinho você não vai ter. É aquele aperfeiçoamento em Cristo que Paulo falou. É ele que vai gerar isso. É isso que vai gerar a casa de rocha. Castelo, né? Casa mesmo, né? Construir casa, construída na rocha. Então eu preciso me preocupar comigo, com a minha fé. Eu preciso me preocupar. Porque às vezes a gente precisa se preocupar com tanta gente, se preocupar com tanta coisa. Eu preciso primeiro me preocupar com a minha fé. Primeiro eu me preocupo com a minha constância em Jesus de busca, a minha constância de oração, a minha constância de comunhão, a minha constância de vida com Deus. E aí, quando tudo isso estiver acontecendo, é como aquela árvore que você planta e no tempo os frutos começam a vir. E aí, quanto mais você se cuida, quanto mais você cuida de si, cuida da sua fé, cuida de todas as áreas, de repente você também vai frutificar para dar pelas sombras. E outros virão se alinhar nas sombras. Você formará discípulo para Jesus. Quem está entendendo isso? Amém. E você ficará de pé na presença de Deus. Amém. Porque nós de maneira nenhuma seremos como aquele que louco, sogralhando, só preocupado em ter gente, só preocupado em ter, ele não havia nada na decisão que havia em Zaqueu, ao invés de Zaqueu pedir, Zaqueu renunciou, em vez de Zaqueu encher Jesus de pedido, ele disse, eu hoje vou dar metade dos meus bens aos pobres, eu vou restituir tudo que eu tirei, renovação de entendimento, mente. Ele começou a mudar o evangelho, entrou a fé na vida de Zaqueu, aleluia, foi diferenciado, mas aquele louco não, quanto mais ele vinha pedir, ele foi encher o celeiro, quando ele não viu a mão de botar no celeiro, e colocou todos os bens materiais, mas a prova foi algo louco, porque hoje mesmo ele pede não a sua, ninguém disse que ia pedir o corpo, não, ia pedir a sua, pediu o que, igreja?
recriada, como Fred Manley, o Senhor é criador da minha alma, ela disse. Porque a alma de Daniel estava triste, amargurada, perdida. Não me chame de Mara, não me chame de Nelly, me chame de Mara, que minha alma está amargurada. Mas quando Jesus entra, quando o Senhor entra com renovação, com restauração, libertação, muda tudo, ela diz: o Senhor é o recriador da minha alma. Ou seja, aquela alma que estava daquela forma, o Senhor quebrou, hoje a minha alma está recriada e renovada em Cristo. E a nossa oração hoje é essa: Deus trará renovo para vocês. Ele trará renovo para mim. Ele trará restauração nas nossas vidas. E nos ensinará um caminho que ninguém vai poder fazer isso você ter. Amém. Pode parecer uma palavra difícil, mas é uma palavra que liberta. Amém. É uma palavra que sustenta. É uma palavra que alimenta, que nos deixa de pé. Porque hoje estamos aqui reunidos, mas talvez a sua luta de amanhã seja você e Deus. E tudo que o Senhor lhe deu, tudo que Ele te alimentou, meus queridos, não é em vão. Vai chegar um momento que você vai agradecer, porque se não fosse aquele culto, se não fosse aquela palavra tua, se não fosse, talvez agora também estivesse como muitos que retrocederam, que voltaram para o Egito, que abandonaram a sua fé, ou coisas piores sucederam. Mas a profecia hoje é: você vai crescer em Cristo e será bênção para multidões de almas. Amém. E de vida, e o Senhor vai te usar poderosamente. Você pode glorificar Ele nessa noite e exaltar o nome grande e poderoso. Amém. Hoje é dia de libertação. Estamos aqui. Tem alguém nessa noite que deseja hoje estar com Cristo? Ou que deseja hoje entregar os seus caminhos para Jesus? Você foi tocado aqui pelo Senhor e hoje você quer fazer uma aliança com Ele. Você quer ter uma aliança com Cristo. Você quer abraçar esse Evangelho, conhecer melhor Jesus. Tem alguém que queira Jesus aqui nessa noite, irmãos? Que não seja evangélico ainda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.